Retomamos a sessão. Solicito a primeira secretária que faça a verificação de presença. Estão presentes os vereadores Abner Rosa, vereador Dude, vereador Hernani Barreto, vereador Luiz Flávio, vereadora Maria Amélia, vereador Paulinho do Esporte, vereador Paulinho dos Condutores, vereador Roberto Abreu, vereador Dr. Rodrigo Salomão, vereador Rogério Timóteo, vereador Roninha, vereadora Sônia Patas Amizade, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, temos quórum. Por gentileza, primeira secretária, solicito que proceda a leitura do resumo do próximo projeto pautado na ordem do dia. Veto total. Veto total ao autógrafo da Lei número 6.556/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras com tampa ou containers para coleta do lixo orgânico em restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos frescos ou de consumo imediato. Autoria: Prefeito Municipal Isaías José de Santana. Apresentação do veto. Boa tarde a todos. Veto total, número 4, 2023. Veto total de outorga da Lei número 6.556, 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras com tampa ou container para a coleta de lixo orgânico em restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixaria e outros estabelecimentos de venda de alimentos frescos ou de consumo imediato. Mensagem do veto ao projeto de lei referente ao processo número 034 de 29/5/2023, na Câmara Municipal de Jacareí. Lei número 6.556, 2023. Apesar da nobre justificativa apresentada pela legisladora municipal, existem razões que impedem a outorga da sanção integral ao projeto de lei número 6.556, de 2023, em razão de ausência de interesse público. O projeto de lei obriga a instalação de lixeiras com tampa ou containers para coletas de lixo orgânico em restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixaria e outros estabelecimentos de venda de alimento fresco ou de consumo imediato. Cabe informar que aproximadamente cada container ou lixeira com tampa abrange uma área de 1 metro quadrado para acondicionar a tonalidade dos resíduos orgânicos gerados pelo estabelecimento, sendo necessário uma área pública mínima com um perímetro de 2 metros quadrados para a sua acomodação. Ressalta-se que o município de Jacareí não possui estrutura urbanística necessária para a implementação desta lixeira ou container, considerando o seu tamanho, pois, a exemplo da rua Alfredo Schuring, existem trechos de caminhos com largura de 60 centímetros. Assim, apenas alguns proprietários de estabelecimentos têm condições de instalar esse modelo de container. Ademais, a coleta no centro da cidade é realizada no período noturno,
onde os estabelecimentos comerciais, em sua maioria, estão fechados. Os contêineres ficariam acomodados nas calçadas até o dia seguinte da abertura do comércio, o que causaria, além dos problemas com a relação ao uso da calçada da via, geraria a poluição visual. Outro ponto a se considerar, a proposta legislativa trata-se de coleta containerizada. Assim, a concessionária provavelmente precisará utilizar-se de caminhão específico para o serviço em questão, ou seja, um para a coleta de resíduos. De resíduo orgânico e outros para recicláveis, além da equipe de coleta, consequentemente, acarretando um aumento de custo operacional e adequação contratual. Destaca-se que, para ser acessível aos coletores de lixo, o container deverá ficar disposto na calçada, o que dificultaria a circulação de pedestre e prejudicaria a sensibilidade, além de conflitar com o que se prevê na Lei número 6.017, de 31 de março de 2016, que regulamentou a matéria a respeito da instalação de lixeiras embutidas em diversas divisas frontais, vias públicas, que proíbe a colocação de lixeiras que venha criar obstáculos nas calçadas, conforme dispõe em seu artigo 1º, inciso 3º, que prescreve. Artigo 1º. Fica obrigatório, nos projetos de construção de novas edificações, a instalação de lixeiras embutidas em diversas frontais as vias públicas no município de Jacareí. Inciso 3º. Em hipótese alguma será permitido colocação de lixeiras que venham a criar obstáculos na calçada, reforçando o entendimento acima da Lei Complementar número 68, de 17 de dezembro de 2008, do Código de Postura, determina que, para a conservação da calçada, a instalação de mobiliária urbana deve garantir deslocamento de qualquer pessoa pela calçada ou autonomia de segurança, conforme o artigo 23, que destaca. Artigo 23. A construção e conservação de calçadas, bem como a instalação de mobiliário urbano, equipamentos de infraestrutura, sinalização, dentre outros equipamentos, permitido por lei, deve garantir o deslocamento de qualquer pessoa pela calçada, independente de idade, estrutura, limitação de mobilidade ou percepção, com autonomia e segurança. O projeto de lei possui as melhores intenções, entretanto, é necessário estudos mais profundos para a implementação deste projeto, de forma a viabilizar com eficiência e segurança a limpeza pública. Portanto, constatado a ausência de interesse público, não existe condições que permitam a sanção integral do projeto de lei número 6.555 de 2023, impondo-se o veto total, cujas razões submeto à elevação e apreciação dos senhores vereadores. Gabinete do Prefeito, 18 de julho de 2023. Isaías José de Santana. Está aí, né, o veto total do prefeito no projeto da vereadora Sônia da Pata em relação à colocação de lixeira no centro da cidade. Tá? Acho que os nobres vereadores já têm ciência, né, já sabem do que se trata aí o projeto, e fica a critério de cada vereador, estando votando favorável ou contrário ao veto. O veto continua em discussão. Boa tarde a todos. Bom, esse projeto é de minha autoria. Devido a tantas reclamações que eu recebi,
de lixo orgânico jogado na calçada e presenciado por mim também em visita em bairros, não é? E nesse veto total do prefeito, eu não entendi muito bem, porque fala assim, olha, eu dou duas opções. Esses locais, né, peixarias, supermercados, enfim, que comercializam esse tipo de matéria orgânica, ele poderia usar ou um container ou uma lixeira, tá? Com uma tampa em uma área de 1 metro quadrado. Foi colocado o tamanho, desde que, né, não atinja a mobilidade das pessoas. Aí, tem aqui na justificativa do prefeito uma parte interessante que fala assim, olha, a preocupação, né, geraria poluição visual. Poluição visual ter lixeiras. Para mim, poluição visual é aquele monte de lixo jogado na cidade inteira, que a gente vive pedindo para se colocar containers e para se fazer limpeza. Essa semana mesmo eu recebi um pedido de uma moradora, de uma munícipe, pedindo para se colocar lixeiras. E eu falei para ela que o meu projeto tinha sido vetado, né, e queria para votação hoje. E agora eu vou pedir para estar ligando na Câmara Municipal e fazendo sua reclamação lá, né? Porque poluição visual, lixeira. Então, o meu conceito de poluição visual é outro, né? Tem uma lei que foi aprovada, que eu achei excelente, do vereador Roberto, que é uma lei até um pouco mais complexa que a minha, que diz o seguinte, que os condomínios, estou procurando aqui, que os condomínios são obrigados, né, a colocar containers até 1.000 litros como coletores de resíduos sólidos domésticos em condomínios residenciais, verticais ou horizontais. E a mesma observação que eu fiz, que não atrapalha a locomoção das pessoas. Agora, eu não entendo por que um pode e o outro não pode, né? Por que pode se colocar containers ou lixeiras em condomínios e não pode se colocar lixeiras ou containers que não atrapalham a movimentação das pessoas nesses comércios que deixam o lixo todo espalhado pela rua de Jacareí, tá? Então, fica aí a minha dúvida. Eu fiz algumas marcações aqui, né? Então, fica aí, o meu projeto era container ou lixeira, tá? E aí, eu gostaria de fazer uma observação aqui do nosso jurídico, porque é que eu falei, eu sigo o meu jurídico e não o jurídico do executivo, que diz o seguinte: esqueceu-se o respeitável chefe do Executivo que a Lei Municipal 6.554 de 2023, que é do vereador Roberto, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos condomínios possuírem contêineres de lixo, fora promulgada e publicada na última sexta-feira, dia 21 de junho de 2023. Na presente lei, a legisladora ofertou duas opções aos estabelecimentos, que é essa minha lei: lixeiras ou containers, sendo que o proprietário do estabelecimento comercial deverá verificar qual é o melhor e mais adaptável. Quer dizer, se nenhum se adapta e nem o outro, o lixo vai continuar na rua? Tem um local ali, subindo ali o Ponto 7 Estrelas, na Cidade Velha, na Estrada Velha, que tem ali uma pracinha, que eu pedi para colocar uma lixeira, porque ali o posto e uma lanchonete que tem ali, ela coloca o lixo todo ali à noite. E aí os animais que não são para comer lixo, né, porque eu sou protetora, eles vão lá, por causa da fome, e rasgam todo aquele lixo, né? E eu pedi para colocar uma lixeira, colocar aquela lixeira de mão. O lixo continua no chão embaixo da lixeira, porque o lixo não cabe ali. E ali tem como colocar um container. E outra coisa, tudo tem que ser adaptação, não é? Estão arrancando as árvores da cidade porque não dá para andar. Então não coloca lixeira porque não dá para andar. Mas para ciclovia se arranja um jeito, sendo que eu não vejo Jacareí comportar tanta ciclovia assim, porque não tem espaço nessa cidade para fazer tanta ciclovia, né? Essa é a minha opinião, apesar de ser muita gente, pessoas que não concordam com isso,
não é? Mas eu acho que se dá jeito para aquilo que interessa. Para aquilo que não interessa, ou houve pessoas do comércio reclamando desse meu projeto, né, que vai dar muito trabalho colocar uma lixeira, ou colocar o container à noite, retirar na parte da manhã, que seria o justo, não é? Então, a partir daqui já não falo mais nada. O lixo continuará espalhado pela cidade de Jacareí. Parabéns, Roberto, pelo seu projeto. Eu acho super válido do que a gente ter uma cidade suja, tá? Porque Jacareí está se tornando uma cidade suja. Nós vamos nos bairros, é entulho, um monte de coisa jogado, que não é material orgânico, e nisso está uma providência nenhuma, de colocar uma caçamba e tudo mais. Então, retira o pessoal do meio ambiente, que tem um outro trabalho para fazer, para ficar recolhendo lixo que não há necessidade. Ele deixa de fazer um trabalho para fazer outro trabalho. Tá? Então, ok, o meu projeto não dá certo, não há adaptação, então como é que vai ser? O lixo vai continuar sendo jogado nas calçadas? Animais rasgando esse lixo à noite? Pessoas fuçando no lixo e deixam o lixo tudo cair no chão porque eles vão procurar reciclável? Na minha casa aconteceu isso, que eu tenho lixeira. Eles vão pegar o reciclável, eles fuçam o lixo e jogam tudo para o chão. E aí no dia seguinte eu tenho que ir lá e catar todo o lixo, tá? Mas enfim, a minha lei, eu acho que é uma lei que poderia ser sim adaptada. O comércio poderia dar um jeito de fazer isso com um pouquinho de boa vontade, de colocar esse container à noite, recolher o lixo, coloca esse container para dentro de novo. Mas, não é? O meu projeto foi vetado e se não passar também, gente, esse projeto é um projeto que eu vou ficar tranquila, tá? Tranquila, porque a minha parte como vereadora eu fiz, tá bom, gente? Obrigado. O veto continua em discussão. Senhor presidente, só quero contribuir com a discussão desse veto e aqui complementar a fala da vereadora Sônia, dando os parabéns pela profissional que é, pela vereadora que está sempre batalhando e colocando de uma maneira clara e aberta, até sofrendo por isso, mas o seu ponto de vista, porque a gente não está aqui para ficar agradando as pessoas, mas para a gente colocar a nossa visão de mundo, os nossos projetos, as nossas bandeiras e ser discutido para aprimorar. Mas eu vejo, Sônia, uma grande dificuldade de aceitação de boas ideias, de inovação, de coisas diferentes que vão melhorar a nossa vida individualmente falando? Não, mas da cidade de Jacareí, da população de Jacareí. Então nós já tivemos N oportunidades aqui para fazer diferente, Jacareí ser referência, ser levada de forma positiva para um cenário até mesmo nacional. Trouxe recentemente para essa casa a indicação para a gente colocar os bueiros inteligentes. Em vários municípios já tem. Fiz. No primeiro ano, sentei aqui, a minha filha de 11 anos, na época ela tinha 9. Ela mandou para mim e falou, olha pai, que legal, era em Londrina. Eu peguei e fiz a indicação, não dá, porque depende de uma automação e tal. Então sempre tem uma desculpa para esconder a falta de boa vontade. Então eu dou os parabéns mais uma vez pelo projeto, vou votar contra o veto, porque eu acho que a gente tem que travar algumas discussões aqui e até mesmo judicializar, se for o caso. Já foi citado o projeto do vereador Rodrigo Salomão da Ficha Limpa, já foram citados outros projetos aqui. Na época do primeiro mandato, vereador Roninho, para você ter uma noção, eu apresentei o projeto para colocar o banheiro químico nas feiras. Não podia. Passou um tempo, foi aprovado. Você está entendendo como que funciona? Então no momento a gente fica frustrado e deixa a vaidade de lado depois por ter sido implementado, mesmo que tenha sido por outro vereador. Não tem problema, porque quem ganha é a cidade, quem ganha é Jacareí. Você, contrário ao veto aqui, viu, Sônia? Por essas razões, acho que a gente tem que tratar essa relação institucional, essa chamada governabilidade, de uma forma diferente, não deixando de colocar aqui as nossas opiniões e as vontades do parlamento. O veto continua em discussão.
Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, solicito à primeira secretária que proceda à votação do veto na forma regimental. Como vota a vereadora Maria Amélia? Só justificando o meu voto, eu quero dizer que o projeto é um projeto que vem de encontro com aquilo que eu acredito, Sônia, que a gente precisa, de uma certa forma, organizar a colocação do lixo aqui na nossa cidade. Tem um projeto que ficou parado aqui na Câmara exatamente porque não podia colocar as lixeiras e eu vou me abster, porque eu sou favorável a esse projeto, você entende? Mas, diante do que foi argumentado aqui com relação à legislação que proíbe nas calçadas do município, a gente precisa antes verificar, mudar essa legislação para poder depois aprimorar nessa sua propositura a colocação dessas lixeiras. Então, eu estou junto com você, nós vamos juntas falar com esses comerciantes para ver as possibilidades para a gente colocar essas lixeiras para funcionar. Tá? Mas, nesse momento, eu vou me abster para que a gente possa conversar mais tarde. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável ao veto. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Eu também vou acompanhar a Maria Amélia, vou me abster da votação. Como vota o vereador Roberto Abreu? Justificando meu voto, eu acredito que sempre tem que avançar a cidade, né? E a gente precisa conversar com a mobilidade, conversar com todos os atores da cidade, mas eu vou contra o veto. É o quê? Contrário? Vou contra o veto. Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Eu, como eu já disse na primeira votação do projeto, eu fiz alguns apontamentos, eu vou me abster. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Contra o veto. Como vota o vereador Roninha? Contra o veto. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Eu entendo algumas situações, mas eu não posso mudar de ideia e ir contra o meu próprio projeto. Isso aí seria falta de posicionamento. Eu não posso voltar atrás naquilo que eu fiz. Eu acho que deveria ser feita um estudo. Eles que têm que arrumar uma solução para, como eu falei, colocar e tirar à noite, enfim. Contra o veto. Como vota o vereador Valmir do Parque Meia Lua? Olha, eu tenho notado aqui nessa casa que quem vota, tendo voto, não está votando para ninguém, está em cima do muro, bem alto. Ou tudo ou nada. Mas eu vou votar contrário ao veto. Como vota o vereador Abner Rosa? Me abstenho também. Como vota o vereador Dude? Favor. Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero justificar o voto. Acho que bacana esse posicionamento de todo mundo. E quero citar aqui o vereador Roberto Abreu de forma positiva, até porque teve coerência na sua votação. Porque apresentou um projeto semelhante, no qual eu fiz algumas colocações que acho que nós vamos ter problema na implementação, que mexe com condomínios já instituídos. Então, sua votação foi muito coerente e eu mantenho a minha posição de ser contrário ao veto. Como vota o vereador Luiz Flávio? Contrário ao veto.
Discussão única do veto número 4 de 2023, autoria prefeito municipal Isaías José de Santana. A autoria do projeto vetado, vereadora Sônia Patas da Amizade. Assunto: veto total ao autógrafo da lei número 6.556 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de lixeiras com tampa ou contêineres para coleta do lixo orgânico em restaurantes, lanchonetes, bares, padarias, açougues, peixarias e outros estabelecimentos de venda de alimentos frescos ou de consumo imediato. O veto foi rejeitado por 7 votos. Foram 7 votos contrários, 2 votos favoráveis e 4 abstenções. Próximo projeto. O próximo projeto é um projeto de votação secreta. Solicito, então,